Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um tema que verdadeiramente merece ser escrutinado na cena política portuguesa. Embora muitas vezes pensemos que as sondagens são apenas estatísticas neutras e objetivas, aquilo que hoje vos apresento vai muito além de simples números ou percentagens casuais. Falamos de um autêntico fenómeno de manipulação que se vai perpetuando no nosso espaço mediático. Ao longo deste vídeo, iremos navegar com cuidado pela mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e o Jornal Público, realizada entre 17 e 26 de março de 2025. Foram recolhidas 1.206 respostas, e dizem-nos que a margem de erro é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%. Mas, será que estes dados são suficientes para justificar as conclusões que estão a ser espalhadas por todo o lado? Convido-vos, portanto, a manterem-se atentos a cada detalhe, pois a forma como as questões são colocadas, interpretadas e posteriormente divulgadas, pode resultar num quadro completamente distorcido da realidade. Comecemos então esta viagem pela aparente neutralidade dos números, enquanto analisamos se de facto existe alguma neutralidade ou se tudo isto não passa de um jogo político cuidadosamente orquestrado. A sondagem em si aponta que a maioria dos portugueses responsabiliza Luís Montenegro pela crise política. Numa crise política recente, é absolutamente essencial compreender quem tem interesse em moldar a percepção pública de que este ou aquele político é o principal responsável. As palavras usadas no questionário, a forma como a informação foi tratada, tudo pode ter sido calibrado para chegar precisamente a este resultado. Eles vão mais longe e referem explicitamente que a conclusão é da sondagem da Universidade Católica para a RTP. Observem como a credibilidade de uma instituição académica de renome pode ser usada para legitimar resultados. Contudo, é fundamental percebermos que mesmo em universidades conceituadas, há linhas de investigação, interesses, financiamentos e pressões que podem enviesar um estudo. A pergunta que se impõe é: quem encomendou esta sondagem e a quem interessa este desfecho? De acordo com este mesmo estudo, uma fatia significativa dos inquiridos preferia que o primeiro-ministro tivesse dissolvido a empresa da família. Nesta sondagem, afirma-se ainda que poucos esclarecimentos foram dados ao público, e que tal facto impulsiona a ideia de que existem segredos ou omissões propositadas por parte de Montenegro. Todos sabemos que em política, há muitas formas de criar uma imagem negativa de um adversário e usando os média, essa tarefa torna-se particularmente simples e poderosa. Além disso, o documento indica que há quem considere que Montenegro não elucidou o povo quanto ao cerne da crise política, apontando-lhe omissões graves. Note-se, porém, que Montenegro, mesmo surgindo com grande percentagem de culpa, parece ter provocado esta situação deliberadamente, numa tentativa de se vitimizar e provocar eleições para ver se assim alcançaria uma maioria. Na verdade, Montenegro é o responsável maior por toda esta instabilidade e a seguir, surgem nomes como Pedro Nuno Santos do PS. Entretanto, o Chega e André Ventura, como veremos, não teriam culpa de nada, e ainda assim são apontados pelas sondagens como os maus da fita, sem fundamento. A maioria dos portugueses responsabiliza Luís Montenegro pela crise política, mas considera que o PS queria mesmo ir a eleições. A conclusão é da sondagem da Universidade Católica para a RTP. Este estudo mostra igualmente que os inquiridos preferiam que o primeiro-ministro tivesse dissolvido a empresa da família, a Spinum Viva. Consideram também que Montenegro não esclareceu tudo o que deveria esclarecer sobre este assunto. A crise política foi inesperada e da esquerda à direita todos dizem que não queriam eleições. Vai com certeza ser tema de campanha. Afinal, de quem é a culpa? Metade dos inquiridos aponta Luís Montenegro como o responsável pela crise. Apenas 20% dizem que é Pedro Nuno Santos. E 5% acham que é André Ventura. O longo debate da moção de confiança foi um passa-culpas entre governo e oposição. E parece que os argumentos de Luís Montenegro não convenceram. Mais de metade, 57% dos inquiridos, dizem que o governo não devia ter apresentado uma moção de confiança. Pelo contrário, 37% acham que fez bem. As opiniões sobre a posição do PS dividem-se. 47% acham que os socialistas fizeram bem em chumbar a moção de confiança. 46% dizem que fez mal. Quem vota contra... Depois desta votação, as eleições que ninguém desejava tornaram-se inevitáveis e põe-se a questão: qual o partido que mais queria ir a eleições? A maioria acha que foi o PS, 39%. 24% dizem que foi a AD e 23% o Chega. O Presidente da República é ilibado na responsabilidade pela crise. Apenas 4% referem Marcelo Rebelo de Sousa. Mas as opiniões dividem-se quanto à decisão que tomou.
46% defendem que Luís Montenegro deveria ter apresentado a demissão para ser nomeado outro primeiro-ministro social-democrata. 45% alinham com o presidente e dizem que a convocação de eleições foi a melhor solução. Há mais de um mês que a empresa da família do primeiro-ministro é notícia. A esmagadora maioria dos inquiridos acompanhou com interesse ou muito interesse o caso Spinum Viva. 69% acham que Luís Montenegro não esclareceu tudo o que era necessário. Apenas 25% têm uma posição contrária. Sobre a permanência da empresa na esfera familiar enquanto exercia funções governativas, 60% acham que o primeiro-ministro fez mal, 32% dizem que fez bem. Esta sondagem foi realizada pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público entre os dias 17 e 26 de março deste ano. Foram obtidos 1.206 inquéritos válidos. A margem de erro é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%. As sondagens têm um longo histórico de permitirem manipulações subtis. Tal como é referido aqui, parece que se tenta empurrar a culpa para um alvo específico e, ao mesmo tempo, proteger os que estão nos bastidores das decisões. O que me parece é que muitas vezes se criam estas narrativas nos média, repetindo-as em diversas plataformas, até que a repetição se torne uma verdade aos olhos do povo, indiferente à realidade. E pior ainda, a campanha contra o Chega e André Ventura torna-se notória. Basta ver que as sondagens continuam a forçar uma imagem negativa, mesmo não havendo factos que sustentem essa suposta culpabilidade do Chega nesta crise. Outra informação controversa desta sondagem aponta que 57% consideram que o governo não deveria ter apresentado uma moção de confiança. Ora, quantas vezes já ouvimos falar de momentos críticos em que moções de confiança ou moções de censura são meros formalismos políticos, para se ganhar tempo ou recuperar algum prestígio? Pergunto-me se estes 57% não foram induzidos a pensar assim, especialmente num cenário em que se bombardeia a opinião pública com notícias de falhas graves no governo. Já 37% supostamente apoiam a decisão governamental. Mas será que houve grandes mudanças nos factos entre o dia em que começaram a recolher estes dados e a altura em que divulgaram o resultado? Sabemos que numa única semana pode haver alterações dramáticas na percepção popular caso surjam escândalos, polémicas ou até um discurso televisivo mais emotivo de certa figura. Portanto, como explicar tamanha discrepância com base em tão poucos dias? Relativamente à posição do PS, a sondagem indica que 47% acham que os socialistas agiram bem ao chumbar a moção de confiança e 46% dizem que agiram mal. Observem o quão próximos estão estes números. É quase um empate estatístico e ainda por cima, dentro da margem de erro. E o que dizer do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que surge praticamente ilibado com apenas 4% de responsabilidade? Será que de facto teve um papel tão minoritário na condução destes acontecimentos ou será que os inquiridos foram levados a considerar que o Presidente não teve praticamente nenhuma ação decisiva? Há aqui algo a estranhar, pois todos conhecemos o perfil ativo e interventivo de Marcelo. Há ainda quem argumente que esta dissolução do Parlamento podia ser uma forma de Marcelo proteger certos interesses, especialmente quando a contestação ao governo começava a ganhar força. A sondagem, contudo, não entra nesses pormenores, apresentando-nos apenas um número inexpressivo de 4% que atribuiriam a culpa ao Presidente, quase como se fosse um elemento secundário nesta novela política. Sobre a decisão final de Marcelo, cerca de 46% defendem que Montenegro deveria ter apresentado a demissão, abrindo caminho para outro primeiro-ministro dentro do mesmo partido, enquanto 45% concordam com a convocação de eleições antecipadas. Observem como estes valores, 46% e 45%, são praticamente equivalentes dentro da margem de erro. Além disso, 60% consideram que o primeiro-ministro agiu mal ao manter a empresa na esfera familiar enquanto exercia funções governativas, e apenas 25% têm uma posição contrária. De novo, parece que é uma manipulação de percepções. Se durante semanas só ouvimos falar de irregularidades, conflito de interesse e possíveis esquemas, não é de estranhar que a maioria se convença de que algo está muito errado, independentemente das provas que venham ao público. Por outro lado, apresenta-se um número ainda menor de inquiridos a favor da conduta do primeiro-ministro. E no meio disto tudo, quase não se ouve a voz de quem poderia clarificar a situação com factos concretos. Pergunto, será que os órgãos de comunicação estão propositadamente a silenciar vozes que poderiam contrariar a narrativa dominante? Aqui entra novamente a pergunta que todos devemos fazer: estamos nós a ter acesso aos dados brutos da sondagem, às perguntas exatas, ao universo real de inquiridos e à maneira como as respostas foram categorizadas e ponderadas? Muitas vezes, o público recebe apenas um relatório final, já interpretado pelos analistas e jornalistas, sem a devida análise crítica de como tudo foi processado. De acordo com os responsáveis pela sondagem, tudo terá sido conduzido dentro dos padrões científicos e estatísticos habituais. Mas será que esses padrões têm sido utilizados de forma transparente ou será que muitas vezes
são subvertidos para obter resultados pré-determinados. A estatística pode ser uma poderosa aliada, mas também uma perigosa arma de manipulação. A margem de erro de 2,8% com um nível de confiança de 95% pode dar a ilusão de rigor. No entanto, é crucial sublinhar que em política, cada décima de percentagem pode ser vital para manipular manchetes e discursos. E se a recolha de dados estiver mal direcionada, a margem de erro pode ser secundária. Chegados a este ponto, é impossível não tecer uma crítica feroz. As sondagens são frequentemente usadas como instrumentos de manipulação, moldando ideias com um propósito claro de favorecer quem as encomenda e puxar a brasa ao partido que se alinha com a empresa responsável pelas mesmas. Não é a primeira nem a última vez que vemos sondagens a surgirem no espaço público, com o intuito de esmagar adversários, desacreditar partidos emergentes como o Chega e André Ventura ou, inclusive, catapultar a imagem de outros políticos que de repente aparecem bem posicionados, sem um fundamento sólido. Porquanto as sondagens são completamente enganadoras e moldam ideias, com um propósito claro, influenciar quem as manda fazer, puxando a brasa ao partido que se alinha com a empresa das sondagens. E é notório como fazem sempre tudo para apresentar resultados que sejam contra o Chega e André Ventura, o que é parcial e sem dúvida vergonhoso. Pior ainda, como podemos aceitar que em apenas 24 horas, sem quaisquer factos novos no terreno, os dados possam mudar tanto ao ponto de inverter tendências ou inflacionar percentagens? Porquanto num período curtíssimo como este, não houve factos que justificassem essas oscilações abruptas, o que levanta todas as bandeiras vermelhas possíveis no que toca à autenticidade e validade do estudo. O que se passa nos bastidores? Estarão certos grupos de interesses ou empresas de comunicação social a afinar resultados, a colocar perguntas armadilhadas ou a escolher amostras deliberadamente enviesadas? Para além disso, é lamentável ver como este tipo de sondagens ganha destaque nos noticiários nacionais e influencia a formação de opinião, chegando até a moldar o discurso de políticos e comentadores. Muitas vezes, estes resultados são apresentados como factos inquestionáveis, criando uma pressão social que cala vozes dissonantes. Quando um número significativo da população é levado a acreditar que determinado partido não tem hipótese, ou que certo político já perdeu a confiança popular, a dinâmica política é afetada. É este o pano de fundo que pinta uma imagem grave da nossa democracia, pois a opinião pública pode ser manipulada com supostas provas numéricas. Não esqueçamos que a forma como se exibem gráficos, tabelas e percentagens pode ser determinante para criar uma percepção de domínio ou de fraqueza. Assim, quando as sondagens são mal intencionadas ou têm agendas ocultas, deixam de ser uma ferramenta de reflexão e passam a ser um instrumento de persuasão de massas. Conclusão: no fecho deste nosso extenso e detalhado mergulho nas aparentes sondagens científicas, fica a dura constatação de que nem tudo o que brilha é ouro. Por vezes, as percentagens apresentadas são fruto de um jogo estratégico que procura moldar a consciência coletiva e influenciar antecipadamente as decisões eleitorais. Caríssimos amigos, é fundamental que cada um de nós mantenha o espírito crítico e procure fontes variadas antes de aceitar qualquer número como verdade absoluta. Questionem, informem-se e debatam. Só assim conseguiremos evitar cair nas armadilhas montadas pelos senhores do poder, que dominam órgãos de comunicação, institutos de sondagens e outros mecanismos destinados a manipular a vontade popular. Portanto, se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações. O vosso apoio é inestimável para continuarmos a expor estes e outros temas que tanto afetam a nossa democracia. Muito obrigado por estarem desse lado e até ao próximo vídeo.